Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Kendall. Aqui ao meu lado a doutora Lidiane Rocha Brandi, cirurgiã vascular, título de especialista pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular e membro da Comissão de Fleboestética da SBACV Regional São Paulo. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, é um grande prazer estar aqui e poder contribuir com informações que possam ajudar a nossa população. Doutora, o que é flebologia e qual é o seu papel no tratamento das doenças venosas? Flebologia é uma palavra interessante, né? Que você ouve e não sabe exatamente de onde ela vem, mas significa flebos, veia, e logia, estudo de. Então, estudo das veias. E dentro da nossa especialidade, o que é mais comum são as doenças venosas, as varizes, que acomete 50% da população mundial, e sendo que dessa porcentagem, 30% deveriam ser operados. Doutora, quais são as principais doenças venosas tratadas pela flebologia moderna? Dentre todas as doenças venosas, a principal delas é a variz, né? São as varizes, mas não podemos esquecer das flebites, que é o sangue duro dentro das veias superficiais, ou a trombose venosa profunda, que é o sangue dentro do sistema venoso profundo das veias. Vamos falar agora um pouquinho de meias de compressão graduada. Como é que elas podem auxiliar no tratamento das doenças venosas? Então, eu particularmente gosto muito de meias elásticas. Então, o que acontece? Voltando lá quando a gente aprendia na biologia, o coração manda o sangue para o corpo todo através das artérias, que é o sangue com oxigênio. Esse sangue vai fazer a função dele, ser utilizado por todos os órgãos e tecidos, e ele vai voltar para o coração através das veias. Só que tem que lembrar que isso vai acontecer contra a gravidade. E a gente não tem mais a bomba, que é o coração, para impulsionar esse sangue para subir de volta. Então nós vamos contar com quem? Com o coração periférico, que é a batata da perna, ou a panturrilha. E nesse sentido as meias são muito importantes, porque ela vai fazer com que haja uma compressão na batata da perna, na panturrilha, obrigando esse sangue a subir. E para esses casos, doutora, qual o melhor modelo para o tratamento? Por exemplo, ponteira aberta ou fechada, meia calça 3/4 ou 7/8? Isso é muito de preferência do paciente. O que a gente precisa é que tenha uma compressão graduada a partir do tornozelo. E aí, nesse caso, poderia ser útil uma meia 3/4 mesmo. Eu gosto de ser em ponteira para manter a respiração do pé, evitando micoses superficiais, né, micoses entre os dedos. Mas pode ser 7/8, porque ela fica mais elegante, ela vem até a raiz da coxa. Tem algumas que têm até renda. Ou então meias calça, para pacientes que preferem manter a compressão já no abdômen ou que não gostam daquela compressão na coxa. E muito bacana para gestantes, porque além de fazer essa compressão, obrigando o sangue a subir nesse período tão interessante da vida da mulher, ela ainda faz com que tenha uma segurança, que mantenha a barriguinha no lugar certo. Quais são os benefícios, doutora, do uso de meias de compressão graduada para pacientes com problemas venosos? Então, como eu já falei, nós precisamos que esse sangue retorne e ele não vai ter uma bomba tão eficiente quanto o coração. Mas nós temos a batata da perna, que é a musculatura. Muito importante o paciente fazer atividade física, sempre. Mas a meia tem esse papel. Ela vai obrigar o sangue a subir e mesmo o paciente parado, imobilizado, é como se ele estivesse caminhando, porque vai apertar no tornozelo e obriga esse sangue a subir. Eu sempre falo com o paciente como se fosse o princípio do creme dental. Então, o tubo de pasta está inteiro cheio, você dá uma apertada embaixo, o creme dental sai em cima. O mesmo se passa com a meia elástica. Por isso que você nunca viu ninguém pedindo dinheiro no semáforo com ferida na coxa. Então a parte mais difícil do sangue subir é pé e tornozelo. Doutora, muitas pessoas confundem compressão com meia apertada. Eu gostaria que a senhora explicasse a diferença. Então, as pessoas acham que apertou a perna, está tendo resultado e obrigando o sangue a subir. Na verdade, não. Nós precisamos dessa graduação, que a pressão de baixo é sempre maior que a pressão de cima, o sangue não consegue voltar, porque embaixo é sempre mais, a compressão é maior, então ele é obrigado a subir. Uma meia que é só apertada, toda ela tem a mesma pressão, então ela pode até, na verdade, fazer um malefício para o paciente, que ela causa um garrote. E aí, doutora, por exemplo, quais os diferentes tipos de meias de compressão graduada disponíveis? E como elas se diferenciam em termos de compressão e uso? Então, existem as meias de suave, média ou alta compressão. Então, a suave compressão é aquele desconforto do dia a dia, que o paciente só está precisando de relaxar. A média compressão, na verdade, é que a gente mais prescreve, é uma meia que é boa para o paciente que tem a doença venosa e para pacientes que querem prevenir trombose também. E a alta compressão a gente utiliza para pacientes de maior peso, maior estatura,
ou que precisam de uma compressão maior para obrigar esse sangue a subir, por causa das razões já ditas. E como é que a pessoa ela pode escolher corretamente o tamanho e a compressão corretos para uma meia de compressão? Aí é importante. Então, a meia elástica ela deve ser prescrita por um angiologista ou um cirurgião vascular. Então, a meia ela é medida, a gente mede tanto o tornozelo quanto a panturrilha, para que cada paciente tenha uma meia adequada ao seu tamanho. E é muito importante, a meia errada, ela prejudica o paciente, não ajuda. Quanto tempo, doutora, as pessoas podem usar as meias elásticas? E acrescentando, à noite é indicado? Excelente pergunta. Então, o ideal é que esse paciente use a meia durante o dia. Então, ele levantou, aí a gente fala assim, antes de sair da cama, coloca. Mas é que, na verdade, se a gente não cria uma orientação, o paciente ele passa a manhã toda caminhando e depois quer colocar a meia. Só que nesse momento o sangue já chegou na perna e já inchou. Então, o ideal, caso ele faça isso, colocar a perna para cima 15 minutos, de 15 a 20 minutos e colocar a meia elástica. Mas na situação ideal, o paciente levantou, colocou a meia elástica, ficar até o final da tarde. Porque o sangue vai chegar bem e vai voltar com dificuldade. Evidentemente, ele vai ficar... Estou sendo grosseira, não é bem desse jeito, mas fica fácil para entender. Então, o sangue vai chegando bem e ele volta com dificuldade. Então, no final da tarde, você vai ter mais sangue naquela região da perna do que de manhã. Então, coloca de manhã, tira no final da tarde. Não precisa dormir com a meia elástica, porque quando o paciente deita, o paciente ele vai estar com os pés ao nível do coração. Então, esse sangue retorna espontaneamente. Doutora, existem contraindicações para o uso de meias de compressão? Existem. Então, pacientes que não têm a chegada do sangue, que é o sangue arterial, que sai do coração e vai até a periferia, um paciente que não tem uma circulação boa, ele não deve usar meia elástica, porque vai dificultar a chegada desse sangue através da pele, de ramos da pele. Então, como a gente já havia dito antes, você sabiamente perguntou, essas meias devem ser prescrevidas por um profissional habilitado, um angiologista ou um cirurgião vascular. O uso de meias de compressão graduada, ele pode prevenir o desenvolvimento de novas doenças venosas? Pode sim. Repito de novo, eu sou uma fã de meia elástica. Então, o paciente que tem a doença venosa, ele não vai impedir que essa doença se desenvolva completamente, porque é uma alteração genética, que tem fatores que pioram, por exemplo, sexo feminino, que a gente oscila hormônio durante a vida toda, gestação, ganho de peso, uso de hormônios, ficar muito tempo em pé ou sentada na mesma posição e cigarro. Ao contrário do que se acha, salto alto e subir dessa escada não dá varizes. Mas ela vai prevenir a progressão rápida dessa doença ou de suas complicações. Por exemplo, um paciente tem uma insuficiência venosa crônica e varizes de grosso calibre. Esse sangue vai ficar mais tempo que precisaria na perna. O que acontece? Também trocando em miúdos, vai ficar fácil a compressão, ele vai extravasar e vai tatuar a pele com ferro. Então, daí para frente, o paciente vai evoluir para uma outra fase, podendo evoluir para a ferida na perna. Então, ela previne essa situação. A outra, que é muito importante, é a prevenção de trombose venosa profunda. Qualquer pessoa imobilizada pode vir a desenvolver trombose venosa profunda. Evidentemente, ela é muito mais frequente à medida que a gente amadurece. Então, quando se tem 4 anos, você tem mais ou menos 60% a 70% de água no corpo. Quando se chega aos 80, tem mais ou menos 40%. E a incidência de trombose ela vai aumentar, a partir dos 50 anos, 10% a cada década. É como se o paciente ficasse mais concentrado, se o sangue ficasse mais grosso, que é isso que as pessoas acham, né? Então, esse paciente tem mais predisposição. Nesse caso, um paciente maduro que vai passar por uma cirurgia de grande porte ou vai ficar imobilizado por muito tempo, seria conveniente o uso da meia. Então, esses seriam os benefícios do uso da meia de compressão graduada? Fundamentais. Agora, as meias 3/4, elas podem ser usadas em qualquer tratamento? Podem sim. Mas quando a gente pensa, por exemplo, no pós-operatório, é muito bacana que a gente faça a compressão no local, porque a gente, quando retira a veia naquela localização, a compressão vai evitar que se espalhe o hematoma. O hematoma é o que vai incomodar no pós-operatório, que vai dar dor e que pode evoluir até às vezes para pigmentação, manchar a pele. Então, a meia 7/8 pós-operatória, pós-cirúrgica, é uma meia muito bacana, que a gente usa atualmente de rotina. E as meias elásticas, elas podem ser utilizadas por qualquer pessoa ou há grupos específicos que se beneficiam com o seu uso? Então, o ideal, crianças não têm essa indicação,
Mas as pessoas que trabalham muito tempo sentada na mesma posição, pacientes que têm a doença venosa sabidamente já previamente conhecida, pacientes que vão fazer viagens longas ou cirurgia, como a gente já disse, esses pacientes são de eleição para o uso das meias elásticas. Adolescentes também podem fazer uso da meia elástica? Podem, mas assim, eles têm menos predisposição ao aparecimento de trombose. Tem uma situação particular que é chamada de trombofilia. São pessoas que têm dentro do organismo uma situação que faz com que ele coagule com mais facilidade. Então, sabido, esses pacientes mesmo jovens, se eles vão fazer uma viagem longa ou se vão passar muito tempo imobilizado de forma geral, seria aconselhável o uso da meia elástica. Agora vamos falar um pouquinho, doutora, de durabilidade. Como é que a gente faz para garantir a eficácia e a durabilidade de uma meia elástica de compressão graduada? Cada fabricante vai orientar o seu tempo de uso, mas quando a gente diz esse uso, a gente fala de uso diário. Então, coloca de manhã, tira no final da tarde, o uso diário da mesma meia. Mas para a gente garantir que ela dure mais, então, antes de colocar, tirar anel, aliança, ver se a unha não está com pontas para que possa desfiar essa meia, evitar produtos que sejam à base de álcool, porque podem corroer a meia e tornar ela menos durável. Lavar essa meia na água quente ou lavar na máquina de lavar, então, e secar na máquina de lavar também não. Nós estamos falando de uma meia elástica e ela pode ter perda dessa eficiência. E existe alguma pesquisa recente no avanço tecnológico na área de flebologia, no caso, que tem impactado o uso de meias de compressão graduada? Na verdade, vários estudos estão sendo feitos. Ainda não existe nenhum estudo que determine qual o melhor tempo de uso, principalmente em cirurgia. Existem meta-análises falando sobre isso, mas que, sem dúvida, o uso da meia elástica, ela previne as complicações mais graves, principalmente no início do pós-operatório. E as meias de compressão graduada, elas são cobertas pelos planos de saúde? Em algumas situações, sim, mas na grande maioria, não. E como os pacientes podem ter acesso a elas? Normalmente elas são prescritas por nós, né, nos nossos consultórios ou na cirurgia. Hoje, assim, mais modernamente o que a gente tem feito, a gente já coloca essa meia elástica no tratamento do paciente, para que ele saia do hospital já usando a meia elástica. Doutora, quais são os possíveis efeitos colaterais ou desconfortos associados ao uso de meias de compressão graduada? E como é que o paciente pode lidar com esse tipo de desconforto? Então, assim, quando esse paciente ele recebeu a indicação do uso da meia elástica prescrita pelo seu angiologista e cirurgião vascular, então ele está apto a usar a meia elástica, o que mais complica é o uso incorreto. E no caso dos idosos, existe uma forma mais adequada para se calçar essa? Então, assim, o importante é usar direito, colocar a meia até 2 dedos abaixo da dobra do joelho, não fazer sobreposição. Lembrar que é uma meia elástica. Se eu puxar essa meia, ela vai passar da região do joelho. E aí, normalmente, as pessoas ou usam assim, ela vai enrolando e acaba machucando o paciente, ou eles dobram na parte de baixo. Para pacientes idosos, a meia já é difícil para pacientes jovens, né? E nem tanto pela força, na maioria das vezes pelo jeito. Mas o paciente que viveu mais, ele tem mais dificuldade de fazer isso, de abaixar ou mesmo na força da mão. Né? Então, existem calçadeiras para isso. E as meias, elas vêm com uma meia prévia, que você coloca a meia por cima e é mais fácil calçar. Ou dispositivos que aprendi agora recentemente, que chamam de mordomo. Mas na verdade a gente chama de calçadeira de meia elástica. Então a gente calça a meia no formato e o paciente idoso consegue apenas puxar com a mão. Facilita bastante. E outras opções são meias com zíper. Doutora, além das meias de compressão graduada, quais são os outros tratamentos utilizados na flebologia moderna? Então, além do uso das meias elásticas, a gente usa o tratamento ou clínico com escleroterapia, e essa escleroterapia ela pode ser química, essa química pode ser com a glicose, que é consagrada pelo uso desde 1917, pode ser feito com espuma, uma técnica de 1966, pode ser feito com laser, também uma técnica que não é tão atual, da década de 60, ou de forma cirúrgica. E aí na cirurgia a gente tem uma gama muito grande de tratamentos. Mas desde 2011 é considerado nível 1A de evidência o tratamento por termoablação. O que significa? Queimar a veia dentro do leito dela, fazendo com que o paciente tenha uma recuperação muito mais rápida. E no caso do lipedema, como é que o paciente pode fazer uso da meia elástica? Essa pergunta é muito legal.
Nós temos duas doenças que têm nomes parecidos, mas são doenças diferentes. Nós temos o lipedema, que é uma coisa que agora está muito em alta, muito em voga, e na verdade é uma malformação, que é uma doença também, de gordura. Então é aquela paciente que por mais que ela emagreça, fica com a cintura fininha, ela ainda continua naquele estilo pera, aquela mulher charmosa, né? E que pode evoluir até para que tenha dificuldade de andar. Essa é uma doença que ela faz hematoma com facilidade. O paciente tem dor na gordura, porque é uma gordura de conformação diferente da habitual. E esse paciente ele tem desconforto, peso. O linfedema é uma alteração do vaso linfático. Então, a artéria leva o sangue arterial até o pé. A veia recolhe esse sangue já utilizado e joga para o coração para recomeçar o ciclo e pulmão. E o vaso linfático é o líquido que foi desprezado pela veia e ficou no tecido gorduroso. Nas duas situações, mais importante no linfedema até que no lipedema, ela vai obrigar a drenagem do líquido, no caso o sangue, mas também da linfa. Então ela melhora esse inchaço, dando muito conforto para o paciente. Agora vamos falar um pouquinho de estilo e elegância, doutora. Existem cores diferentes de meio de compressão graduada? Existe. Felizmente agora não é mais a perna da vovó, aquela perna de boneca. Não, tem opções variadas. E agora, sim, felizmente a nossa indústria chegou nisso, que nós somos um país de mulheres morenas. Então a meia agora, ela se adequa bastante ao tom de pele da paciente, o que ajuda muito no conforto, né? Porque o que limitava, além do desconforto, do aperto da meia inicial, mas num conforto incrível no final da tarde, era que ela era feia. Então agora nós temos várias opções. Existem até meias coloridas, meias esportivas. Eu patino, então eu tenho meia de tudo quanto é cor. Além de ser muito confortável, né, extremamente confortável para a prática do esporte, ela é uma meia que te deixa bonita, com estilo. E como usar as meias de compressão graduada no dia a dia para manter a elegância? Então, escolher a meia que mais se adequa ao seu tom de pele, a que te dê mais conforto, evidentemente a 3/4. Para quem trabalha de saia, acaba não sendo uma opção tão acertada. Mas para paciente que trabalha de saia, ela pode optar pela 7/8 ou a meia calça. Eu gosto muito da meia 3/4, porque normalmente eu trabalho mais de calça. E sistematicamente eu uso a meia elástica. E todas as vezes que eu não coloco, eu me arrependo. Doutora, eu quero agradecer a sua presença aqui no canal Kendall. Muito obrigada pelas informações e pelos esclarecimentos. Muito obrigada pela oportunidade e eu desejo uma vida saudável a todos. Obrigada.